O meu nome é Sérgio Mortari, nós estamos no 5º workshop em Nanociências. O nosso convidado hoje é o professor José Maria Montserrat. Ele é formado em Ciências Biológicas pela Universidade de Buenos Aires, Argentina, em 1988. Fez mestrado em Bioestatística pela mesma universidade, tendo defendido a tese em 1993. Concluiu doutorado em Oceanografia Biológica pela Universidade Federal do Rio Grande, FURG, em 1997. Atualmente é professor adjunto da FURG, no Instituto de Ciências Biológicas. Publicou 94 artigos em periódicos especializados e 4 capítulos de livros. Atua na área de estresse oxidativo e toxicologia aquática, quimioprevenção de compostos tóxicos e nanotoxicologia. Atua como professor permanente nos programas de pós-graduação de Ciências Fisiológicas, Fisiologia Animal, Comparada e Aquicultura. Boa tarde, então, professor Montserrat. Tudo bem? É um prazer tê-lo neste nosso workshop, né? E eu gostaria de saber qual a sua avaliação frente ao crescimento dos estudos no campo da toxicologia em relação aos nanomateriais de carbono. E por que é importante nós estudarmos a toxicologia desses nanomateriais? O estudo da toxicidade ou da potencial toxicidade de nanomateriais surge como consequência do amplo desenvolvimento que tem acontecido nos últimos anos na área de nanotecnologia, onde o crescimento e uso de compostos que tenham nanomateriais faz ou levanta a questão a respeito de qual pode ser seu eventual efeito em termos de saúde humana e ambiental. E por outro lado, desde um ponto de vista regulatório, você fica na obrigação até de utilizar estes nanomateriais sabendo quais são os riscos para a saúde humana e ambiental. Então, eu diria que não é uma coisa diferente de outros desenvolvimentos feitos na história da humanidade. Sempre está o princípio da precaução e, portanto, saber as suas propriedades toxicológicas. Professor, nesses estudos, né, de toxicologia, esses nanomateriais no organismo, eles se depositam em algum órgão específico ou eles se distribuem no organismo de uma maneira geral? Tudo bem. Bom, não existem tantos estudos que tenham sido efetuados até o momento. Sim? Com alguns nanomateriais de carbono, se sabe que há acúmulo no fígado, sabemos que há efeitos bioquímicos no cérebro, de tanto organismos vertebrados quanto invertebrados. Sabemos que no sistema digestivo de algumas espécies de crustáceos tem acumulação de nanomateriais de carbono, e isso que te posso dizer dentro de não muitos trabalhos que tenham sido feitos até o momento. Uhum. O senhor trabalha com fullerenos também, né? Além de nanotubos de carbono, enfim. Aí eu lhe pergunto, nós teríamos como fazer uma comparação em relação ao potencial toxicológico de nanotubos de carbono, de fullerenos? Existe algum estudo referente a isso? Sim. Quando a gente avalia a toxicidade de um material, a gente deve considerar não somente a toxicidade intrínseca desse material, nanomaterial no caso, mas também quais podem ser os fatores que venham a afetar a toxicidade dele. Por exemplo, se a gente considerar a toxicidade per se do fullereno, eu te diria que os dados que temos de assim, concentração letal 50, que é um parâmetro corriqueiro de utilizado em toxicologia, não é uma molécula extremamente tóxica. No entanto, o fullereno é uma molécula fotoexcitável. Então, na presença de luz, a toxicidade dele pode se alterar drasticamente. Isso é uma coisa importante. E outra coisa importante é se os nanomateriais estão funcionalizados ou não.
ou seja, a funcionalização, ou seja, a incorporação de algum grupo químico dentro destas moléculas pode alterar sua propriedade tóxica, fazê-la até menos tóxica eventualmente. Sim, se nos comparamos, por exemplo, o fulereno com o fulerol. Nós temos trabalhos de nosso grupo que mostram que o fulerol, a diferença do fulereno, ele não tem essa capacidade tóxica que nós sim observamos em alguns estudos com fulereno. Então é uma soma de coisas. Sim, então se nós tivermos um material nanométrico, né, nessa escala nano, e um material em uma escala não nanométrica, nós vamos ter diferenças em toxicidade desses materiais, como o fulereno e o fulerol. Certamente. Essa é uma pergunta bem interessante. Eu sempre digo que a toxicologia clássica está controlada por duas variáveis, que é a concentração e o tempo de exposição. A nanotoxicologia tem três variáveis, que é a concentração, o tempo de exposição e o tamanho. Então, esse é um ponto extremamente importante. Existem não muitos estudos, mas existem que justamente avaliam como é que varia a toxicidade em função do tamanho dos nanoagregados, e o que se sabe é que sim, se altera. Ou seja, não podemos dizer somente fiz um ensaio com uma concentração determinada deste nanomaterial, um tempo de exposição, mas eu também tenho que dizer qual foi o tamanho médio da suspensão ou da preparação que eu utilizei. Então temos mais uma dimensão. Bem, o senhor comentou sobre tempo de exposição. Aí, mudando um pouco de assunto, com relação aos nossos trabalhadores, pessoas que trabalham com nanomateriais, os equipamentos de proteção individual, os EPIs, eles são eficientes para nanomateriais? Qual a sua opinião sobre isso? Eu não tenho muita experiência nessa área. No entanto, dos trabalhos que eu tenho lido, é que sim é necessário algum tipo de proteção individual. Muitas das efeitos tóxicos em pessoas ou em trabalhadores têm sido reportados nas vias aéreas superiores. Sí, então existiria uma necessidade de ter algum tipo de proteção se a pessoa está desenvolvendo algum trabalho que envolva o manuseio de nanomateriais. Isso sim, tem uma vasta literatura, não? Ou seja, as vias aéreas superiores como alvo de vários nanomateriais, incluindo nanomateriais de carbono. Bem, professor Monserrat, em resumo, o que o senhor teria a falar sobre toxicologia de nanomateriais? Acredito eu que é uma disciplina que faz o que sempre temos feito quando surgem novas moléculas desenvolvidas pelo ser humano. Ou seja, o uso racional envolve ter um conhecimento adequado de quais são os custos e os benefícios do seu uso. Então, não me parece que estemos em uma área diferente do que já temos feito no passado. Simplesmente são materiais com suas características, com suas particularidades, e que a gente está certamente obrigado, se estamos falando de um uso responsável, a saber quais são seus riscos potenciais. Não acho que seja uma coisa diferente do que já tem sido feito ao longo da história da humanidade. Bem, professor Monserrat, muito obrigado pela entrevista ao Mais Unifra. Obrigado.